Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos ao Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. O capítulo que hoje vamos estudar da Bíblia é um capítulo que mexe comigo há muitos anos. Eu queria convidar você para Apocalipse 13. Vamos dividir o estudo desse capítulo em 2 noites. Vamos começar agora e amanhã à noite nós terminamos. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Esse é o primeiro verso do capítulo 13. Por que o Apocalipse foi dado em símbolos? Por que não de uma forma mais clara? 2 propósitos. O primeiro deles é que a verdade foi dita em símbolos para que apenas ao sincero investigador fossem patenteados os mistérios do reino. Esse princípio já havia sido usado por Jesus Cristo quando ele disse: eu falo por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ao leitor superficial não estará disponível os mistérios da palavra, somente ao sincero investigador. Segundo motivo, criar impacto. Os símbolos, eles têm a função de impactar as pessoas. Por isso nós temos 4 cavaleiros que cavalgam, selos que se abrem, bestas que surgem do mar e da terra, anjos velozes pelo meio do céu. A ideia é impactar as pessoas. E de fato o capítulo 13, ele mexe com cada um de nós. Aqui nós temos alguns elementos simbólicos: uma besta, o mar, 10 chifres e 7 cabeças. Eu não tenho tempo para ler todos esses textos, mas em Daniel capítulo 7, versos 3 e 17, fica bem claro de que besta ou animal em profecia significa um reino ou um poder. O mar, aqui em Apocalipse 17, 15 é dito: as águas que viste, onde a meretriz encontra-se assentada, são povos, nações, multidões e línguas. Logo, capítulo 13 de Apocalipse está falando sobre um poder que se levanta de um local densamente povoado. E este poder tem 10 chifres e 7 cabeças. Historicamente, os 10 chifres têm sido interpretados como 10 tribos bárbaras que invadiram o Império Romano entre os anos 352 a 476. Eu tenho em minhas mãos o livro do Sir Isaac Newton, chamado As Profecias de Daniel e Apocalipse. E aqui nesse livro, na página 56, Isaac Newton ele menciona as 10 tribos que minaram a autoridade do Império Romano. Outros historiadores apresentam uma sequência um pouco diferente, com 3 nuances, mas todos concordam que esses 10 chifres desse poder representam as 10 tribos bárbaras que vão minar a autoridade de Roma até provocar sua queda em 476 de nossa era, sendo Rômulo Augusto o último imperador romano. Esse poder também tinha 7 cabeças. E nós entendemos essas 7 cabeças como 7 reis, segundo o Apocalipse 17 interpreta. São também 7 montes. E a expressão montes ou reis do capítulo 17 também alude a impérios. Então nós temos que buscar na história os impérios que foram antagônicos ao povo de Deus. E é impossível deixar de pensar no cativeiro egípcio, que durou 400 anos. Então o Egito é representado aqui pela primeira cabeça, a primeira nação que oprimiu o povo de Deus. Depois você tem a Assíria, e se você está lembrado, a Assíria foi o império que destruiu 10 das 12 tribos de Israel, lá no ano 722 a.C. Depois você tem a Babilônia, que escravizou as 2 nações, as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim,
E Daniel estava entre os cativos com seus 3 amigos. E por 70 anos Babilônia escravizou aquilo que sobrou do povo de Israel, essas 2 tribos. Depois você vai para a Medopérsia, e esse império também tentou matar e destruir o povo de Deus, principalmente por ocasião de Assuero, com um decreto contra os judeus. Depois você vai para a Grécia, e os gregos também atacaram o povo de Deus, principalmente na pessoa de Antíoco Epifânio, que profanou o templo dos judeus. Depois você chega a Roma. O que dizer de Roma? O império que crucificou o próprio Cristo e depois perseguiu os cristãos. E então nós temos depois de Roma império, Roma papal. Como vimos ontem, por 1260 anos perseguiu o povo de Deus. E eu voltarei a esse tópico ainda hoje. A igreja historicamente entende que essas 7 cabeças, ou 7 reis, ou 7 montes, aludem aos 7 inimigos do povo de Deus, a quem o diabo usou para perseguir e matar os sinceros em todas as eras. Assim, nós entendemos de que esse poder de Apocalipse 13 é Roma, em suas 2 fases, império e papal. Se nós compararmos Apocalipse 13 com Daniel 7, você vai perceber que a besta que surge do mar é o mesmo chifre pequeno de Daniel 7. As características são as mesmas. Há uma similaridade extraordinária. E olhando para esses textos, Lutero concluiu que o chifre pequeno é o bispo de Roma. Isso lá no século XVI. Antes que houvesse qualquer adventista sobre a face da terra. Nós não inventamos essa interpretação. Nós somos devedores dos estudiosos da Bíblia do passado. Isaac Newton, nesse mesmo livro que eu tenho em minhas mãos, partilha da mesma ideia. Ele diz que o chifre pequeno é um vidente, é o bispo de Roma. Agora, estariam Lutero e Isaac Newton certos em sua interpretação? Para isso vamos olhar para alguns fatos históricos. Primeiro, versículo 2, primeira parte. Apocalipse 13, 2, primeira parte. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Aonde aparecem esses 3 animais na Bíblia? Lá em Daniel. Lá está o leão como um símbolo de Babilônia, o urso como símbolo da Medopérsia e o leopardo como símbolo da Grécia. O que é que Roma copiou de Babilônia? Seu orgulho e altivez. O que é que Roma copia da Medopérsia? A adoração ao domingo, porque foi dentro do Império Medo-Persa que se desenvolveu o mitraísmo, um primeiro movimento a adorar o Deus Sol no primeiro dia da semana. E o que é que Roma copiou da Grécia? O panteão de deuses. E assim como os gregos tinham deuses para os sentimentos, para as estações, Roma agora tem um santo para cada dia. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Primeira parte, este poder recebe uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias. O que é blasfêmia à luz do Novo Testamento? 2 coisas. Primeiro, pretensão de perdoar pecados. Lucas 5, 21. O Evangelho diz assim: e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Cristo foi acusado de blasfêmia, porque ele perdoou pecados. Agora Cristo não blasfemou. E por que não blasfemou? Porque ele é Deus. E só Deus pode perdoar pecados. Há alguns anos eu estava dentro do Vaticano, na Basílica de São Pedro. Era mais ou menos umas 4 horas da tarde, quando um sinal foi dado. E quando esse sinal foi dado, 8 consistórios se abriram, neles entraram 8 sacerdotes e filas se formaram para começar aquilo que a igreja chama
de confissão auricular. Confessar os seus pecados ao sacerdote, e ele te perdoa. Não bastasse a doutrina da confissão auricular, onde é atribuída a um homem pecador a intenção de perdoar pecados de outrem, em Roma existem 4 basílicas patriarcais. E essas basílicas são especiais por 2 coisas. Elas possuem uma porta santa e um altar papal. A porta santa se abre a cada 25 anos. E o altar papal, apenas o Papa pode nele celebrar a missa. A cada 25 anos, quando o Papa abre a porta santa, todos os peregrinos que por ali passam, ele tem todos os seus pecados perdoados. Então a ideia de que o perdão de pecados está delegado a um homem ou a um ritual, constitui-se uma blasfêmia. O Novo Testamento diz que há uma segunda coisa que é blasfêmia. João 10:33, responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Cristo disse 3 versos antes, em João 10:30, eu e o Pai somos o quê? Um. Nisso ele se identificou com o próprio Deus. Ele não pecou. E por que ele não pecou? Porque ele é Deus. Mas qualquer um que tente se passar por Deus, nisso blasfema. Rui Barbosa foi um tremendo jurista. Muito jovem, viajou para a Alemanha. E na Alemanha, ele entrou em contato com uma obra chamada O Papa e o Concílio, escrito por um autor que usou um pseudônimo de Janus. Rui Barbosa ficou tão impressionado com esta obra que ele a traduziu para o português. Não só traduziu, como ele preparou um prefácio para a obra. Só que o prefácio ficou maior que a própria obra. Então, em português, você tem o prefácio, que é o volume 1, e a obra original, que é o volume 2. E nesta obra, O Papa e o Concílio, esse escritor, que usou um pseudônimo de Janus, reuniu documentos da igreja para falar a respeito das pretensões papais. E quando Rui Barbosa, que sempre defendeu o Estado laico, teve contato com essa obra, ele se arrepiou em ver os documentos da igreja e o que eles pensam a respeito do Papa, principalmente quando o reconhecem como o próprio Deus aqui na terra. Alguns documentos foram extraídos desta obra e eu menciono 2. Nós, disse o Papa Leão XIII, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E no dicionário de Lícius Ferrari, o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero um homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. O que quer que seja que Deus ou o Redentor faça, o vigário pode fazer sem nada contrariar a fé. Isso nos lembra uma profecia de Daniel 7:25, onde o profeta escreveu que esse chifre pequeno, que é o mesmo poder da besta que sai do mar, proferiria palavras contra o Altíssimo, magoaria os santos do Altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei. A lei de Deus sofreu 3 mudanças. Primeiro, a exclusão do 2º mandamento. Segundo, a mudança do sábado para o domingo. E terceiro, a divisão do 10º mandamento em 2. Uma vez que o 2º foi extraído, ficaram com 9. Para voltar a ter 10, tiveram então que dividir o 10º. Essa mudança não é negada pela própria igreja. E há uns 6 anos atrás, faleceu esse teólogo adventista, Dr. Samuel Bacchiocchi. Samuel Bacchiocchi tinha dupla nacionalidade. Ele era
americano e também italiano. Ele se naturalizou americano. Mas quem sabe, por ser italiano, ele conseguiu ingresso na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E quando ele começou o seu programa doutoral lá, ele tornou-se o primeiro aluno não católico da instituição. Ele, um pastor adventista, começou o seu doutorado. E qual foi o tema que ele escolheu? A mudança do sábado para o domingo. E aqui está uma foto da sua tese doutoral, From Sabbath to Sunday. Quando ele terminou sua tese doutoral, no ano de 1977, ele recebeu o título de doutor em teologia pela própria Universidade Gregoriana em Roma. E quando sua tese foi publicada pela imprensa da universidade, ela saiu, como você pode ver aqui, com o imprimato do Vaticano. Ou seja, a própria universidade em Roma disse que o que ele disse na tese é verdade. E o que é que ele prova em sua tese? Que a mudança do sábado para o domingo foi efetuada no mundo cristão pela Igreja Romana. Há uns anos atrás eu estive com vários diretores de escola bíblica do mundo e eu conversei com um pastor que trabalhava na União Transeuropeia, um italiano, e eu perguntei para ele se ele havia tido contato com Samuel Bacchiocchi. Ele disse que sim, antes da morte dele. É lógico, né? Não acreditamos nisso. E eu perguntei para ele assim, o que você tem a me dizer a respeito da tese doutoral e do impacto que ela teve na Itália? E ele me contou algo que me fez estremecer. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, pastor Arilton, essa tese doutoral, ela não existe mais na universidade. Como assim? Eu disse para ele, eu tenho uma cópia original. Ele disse, você pode ter, mas na universidade ela não existe mais. Ela também não existe no acervo virtual. E também não existe prova que um dia ela foi defendida. Ontem eu disse para vocês de que talvez nós não saibamos, mas os movimentos espirituais e os reinos das trevas não param o seu trabalho. E nós estamos nos aproximando do grande clímax. E já terminou o tempo de nós brincarmos de religião. Ou nós encaramos a coisa com muita seriedade, ou você cometerá o maior erro da sua vida. Todos nós aqui temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. Todos nós. Já passou o tempo de brincar de religião. Nós temos que encarar a coisa com muita seriedade, porque nós estamos nos eventos finais a passos largos. Eu tenho em minhas mãos a carta apostólica Dies Domini, do Sumo Pontífice João Paulo II ao episcopado, ao clero e aos fiéis da Igreja Católica sobre a santificação do domingo. No dia 31 de maio de 1998, essa encíclica foi publicada por João Paulo II. E aqui nós temos toda a base teológica que a igreja usa para defender a santidade do primeiro dia da semana. Se faltava um documento mais claro para a igreja, para dar curso ao seu decreto dominical, esse documento nós já o temos desde 1998. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, já vimos isso, agora na segunda parte. E a autoridade para agir, quanto tempo? 42 meses. Existe um princípio de interpretação profética que nós chamamos dia-ano. Esse princípio baseia-se em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7, onde cada dia profético representa um ano literal. Então, os meses judaicos possuem 30 dias. Então, nós multiplicamos 42 vezes 30, que vai dar 1260. Esse período começa em 538,
com dois eventos. Em 533, o decreto de Justiniano, declarando o Papa o cabeça de todas as igrejas, e em 538, a expulsão dos ostrogodos, a última tribo ariana que não se submetia ao papado. Se nós somarmos 1260 anos a partir dessa data, nós chegaremos a 1798, quando é preso o Papa Pio VI. Então, exatamente por 1260 anos, esse poder de Apocalipse 13, ele perseguiu os santos do Altíssimo. Eu falei ontem para vocês a respeito do pior estratagema que a igreja inventou. Isso foi a Santa Inquisição. Alguns falam do século XI, outros falam no século XII. O certo é que esta Inquisição levou ao tribunal e à condenação milhares de cristãos em toda a parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. E este processo de perseguição aos cristãos ceifou a vida de pessoas inocentes que amavam a palavra de Deus. Eu ontem falei para vocês sobre uma caverna onde morreram 150 valdenses queimados. Aqui está a foto, a entrada da caverna, e aí dentro eles estavam adorando quando eles morreram. Segundo Jesse Lehman, nesses 1260 anos, pereceram cerca de 150 milhões de cristãos. Versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Esse verso fala sobre duas realidades. Primeiro, um golpe mortal. Depois, uma cura extraordinária. Esse golpe mortal, sem dúvida, foi a prisão do Papa Pio VI, em fevereiro de 1798. E quando o Papa foi preso, deu fim a um sistema que já durava 12 séculos de perseguição. E o próprio movimento do Iluminismo e a Revolução Francesa são fenômenos naturais da revolta humana contra o domínio da igreja. Ellen G. White diz no Grande Conflito que por 12 séculos não houve progresso nas artes, na ciência e no saber. O mundo estagnou-se. Por quê? Porque a ignorância é que interessava. Porque a ignorância é uma arma estratégica que os opressores usam. E enquanto as pessoas estiverem na ignorância, eles podem dominar facilmente sobre elas. E na Idade Média foram criados vários dogmas, várias teorias para amedrontar, para assustar e para manter as pessoas cativas no erro. E nós, brasileiros, herdamos um pouco dessa cultura. E nós crescemos com receios de fazer coisas que não têm o mínimo sentido. Por exemplo, se eu chego em casa e vejo uma sandália virada para cima, eu não suporto. Eu tenho que ir lá e desvirar. Você é assim? Eu aprendi que não podia fazer isso. Colocar a mão na nuca é desejar a morte da mãe. Eu também não podia fazer isso. E nós começamos a aprender um monte de coisas que nada tinha a ver. Cumpriu-se com a prisão do Papa o versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Quando o Papa Pio VI foi preso, ele foi levado para a ilha Santa Helena. E lá ele morreu 2 anos depois. Cumpre-se a profecia: quem leva para cativeiro vai. Versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Agora estamos num segundo momento. A ferida mortal será curada, e quando ela for curada, adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Então, amigos, a questão final da controvérsia entre o bem e o mal é uma questão de adoração. Por quê? Porque há na lei de Deus um mandamento que nos leva a adorar a Deus. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 diz: temei a Deus, dá-lhe glória, pois vindo é a hora do seu juízo, e
adorai. Quem? Aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O quarto mandamento aponta-nos para o Criador. E este poder está tentando mudar a lei de Deus. Eu tenho em minhas mãos a última carta apostólica publicada por um papa, que foi o Papa Francisco, chamada Laudato Si. E eu queria ler duas coisas bem interessantes para vocês. A primeira delas, no artigo 71, o Papa Francisco escreve o seguinte: a tradição bíblica estabelece claramente que a reabilitação implica a redescoberta e o respeito dos ritmos inscritos na natureza pela mão do Criador. Isso está presente, por exemplo, na lei do Shabat. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras. Deus ordenou a Israel que cada sétimo dia deveria ser celebrado como um dia de descanso, um Shabat. O desenvolvimento desta legislação procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com outros seres e com a terra onde vivia e trabalhava. Ele está claramente fazendo uma menção ao quarto mandamento. E nessa encíclica, louvado seja, Laudato Si, é uma proposta da igreja ao problema ambiental que nós estamos vivenciando em nossa casa comum, que é o planeta Terra. Mas, por incrível que pareça, se no artigo 71 ele faz uma alusão ao sábado, quando nós chegamos ao artigo 237 do mesmo documento, ele diz o seguinte: a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Este dia, a semelhança do sábado judaico, não é mais a lei de Deus, agora é o sábado judaico, é-nos oferecido como dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o mundo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação. Quem tem as suas primícias na humanidade ressuscitada, que tem as suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantida transfiguração final de toda a realidade criada. A lei do repouso semanal impunha a abster-se do trabalho no sétimo dia, para que descansem o teu boi, o teu jumento, e tomem fôlego o filho da tua serva e o estrangeiro residente. O repouso é uma ampliação de olhar que permite voltar a reconhecer os direitos dos outros. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Qual é o novo dia do Senhor? Agora é o domingo. Está em curso um movimento ecumênico. E este movimento ecumênico se dará com base em duas pseudodoutrinas: a crença de que a alma é imortal e a crença que o domingo é o dia santo. É por isso que aqui nós estamos para estudar a palavra de Deus, à luz dos fatos históricos, e tomar uma posição. Que posição? Posição ao lado da verdade. Jesus disse em João 8:32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu recebi em minha sala há alguns dias um CD, e uma mulher contava para mim sua história. Ela dizia: pastor, eu nasci na igreja que ensinava a batizar os recém-nascidos. Eu fui batizado na minha infância.
E quando eu tive o meu primeiro bebê, a igreja disse para mim: você tem que batizá-lo, porque se você não batizá-lo, ele vai morrer pagão. E se ele morrer pagão, não tem salvação. Mesmo sendo da igreja, eu não concordava com essa ideia. Então eu resolvi não batizar meu filho. Mas por coisas da vida, com 6 meses, o meu bebê faleceu. E quando eu tive que sepultar o meu filho, ouvindo o tempo inteiro que ele morrera pagão, de que ele estaria condenado e eu também, eu entrei em profunda depressão. Eu tentei o suicídio algumas vezes. E numa dessas madrugadas, sem conseguir dormir, eu comecei a zapear o canal da televisão. E na madrugada eu cheguei no Bíblia Fácil, no exato momento que o Senhor explicava a respeito do batismo. E o Senhor falou claramente que não precisamos batizar recém-nascidos, que só pode se batizar alguém que tem consciência de sua pecaminosidade, que crê em Jesus como Salvador, que se arrepende de seus pecados. E quando eu descobri naquela madrugada que eu não estava errada e que meu filho não estava condenado, caiu de meus ombros o peso de 1 tonelada. E eu me lembrei de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu disse para essa irmã: você assiste Novo Tempo na sua casa? Sim, pastor. Eu cheguei no canal na madrugada. Você tem Sky? Não. Net? Não. Oi? Não. Parabólica? Não. Como é que você assiste Novo Tempo? É porque em cima da minha TV tem uma anteninha de 2 pernas. E aí eu assisto Novo Tempo. Eu disse: irmã, na cidade da senhora não tem Novo Tempo. Ela disse: pastor, eu não sei, mas há 1 ano que eu assisto. E eu peguei o meu telefone na hora e liguei para o Tito, que é gerente de expansão da Novo Tempo, e disse: Tito, o que está acontecendo? Ele fez suas pesquisas e disse: eu não sei, mas a cidade que essa mulher mora não tem Novo Tempo. Pois essa mulher assiste a Novo Tempo em canal aberto, numa cidade que não tem Novo Tempo. Quando Deus quer libertar, Ele liberta. Não há limites ao poder divino. Feche seus olhos. Pai Santo, olha o teu povo aqui na frente agora. Eles vieram aqui por causa da tua verdade. Eles querem conhecer a tua palavra. Eles não querem ser enganados por tradições, por dogmas. Eles querem apenas Jesus. Por isso, dê a eles a libertação que eles precisam. E se algum de nós aqui esteve preso até agora no engano, esteve crendo em coisas que não são bíblicas, esteve crendo em ensinamentos de homem, que pelo poder do teu Espírito o Senhor nos liberte. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Por isso, abençoa-os, Pai. Nessa noite, eles deram um passo na tua direção. Por favor, abraça cada um deles agora. Conforta-os com o teu Espírito e faz em cada coração as mudanças que eles tanto precisam para um dia estarem na eternidade com o Senhor. Abençoe a nós outros que aqui estamos. Ajuda-nos a entender de que um grande movimento está ocorrendo nesse exato momento. As forças espirituais estão batalhando pelo coração e a mente do ser humano. E nós precisamos nos posicionar ao lado de Cristo. Por isso nos ajude. E amanhã à noite,
quando aprenderemos sobre a besta que sai da terra e entendermos o que ela fará para apoiar esse poder que aprendemos hoje, que nós possamos estar precavidos contra o maior de todos os enganos e que a Tua palavra nos conduza de vitória em vitória até os portais da Canaã celestial. Despeça-nos agora na companhia dos Teus santos anjos e amanhã traga-nos mais uma vez em Tua casa para aprendermos mais de Jesus Cristo. Em nome dele nós te oramos. Amém.